Estamos iniciando o Papo Aberto pela TV Canção Nova e obrigado por estar conosco nesta noite de sexta-feira, viu? Você é muito bem-vindo aqui. O meu convidado desse bloco, ele vem nos contar os benefícios de aliarmos a fisioterapia ao Pilates. Seja muito bem-vindo, doutor Bernardo Sampaio. Seja bem-vindo, Bernardo. Tudo bem? Tudo Vamos jóia. conversar então sobre esse assunto, que já tem gente aí que se acomodou bem aí na poltrona, porque o assunto é interessante. É possível aliar fisioterapia e Pilates? Sim, sim, é possível, né? Porque tanto o método Pilates quanto a fisioterapia, eles caminham junto. Então, assim, a gente... Então essa parceria já é normal? Já. Hoje em dia é um pouco mais difundido, né? Acredito que de uns 10 anos para cá está sendo um pouco mais difundido, a própria população está tendo consciência do que é o método Pilates, como que pode trabalhar, e está sendo usado na reabilitação de alguns pacientes, né? Justamente porque o Pilates ele consegue associar várias coisas, por exemplo, alongamento, flexibilidade, fortalecimento, mobilidade. Então, para a reabilitação, principalmente músculo-esquelética, né, dessa parte ortopédica, é muito bom. Para quem não conhece, explica para a gente um pouquinho como é que funciona o Pilates. Acho que de forma geral alguém já tem ideia, mas saber a fundo como é... Tá. O Pilates ele é um método criado por Joseph Pilates. Né? A gente pode considerar também, fazer uma analogia como se fosse uma filosofia de exercício. Né? O principal do Pilates é associar a respiração com, é associar a respiração com o movimento dos membros. Né? Ou seja, ele tem um conceito que chama powerhouse, né? Que é exatamente esse centro aqui, é um centro de força que vai fazer a distribuição de força para os membros. Né? Então, o maior benefício dele é justamente associar a respiração e interligar os sistemas do corpo. Então, a respiração nesse processo é indispensável. Indispensável. Olha só. E eu ouvi dizer que, normalmente, pelo Pilates, se trabalha músculos que em outros exercícios dificilmente se trabalha, é verdade? É verdade. Né? Existem alguns exercícios, por isso que é muito importante a associação do método Pilates na reabilitação. Né? Então, tem alguns músculos, principalmente respiratórios, que em algumas atividades a gente não lembra de trabalhar ele. E o Pilates, ele preconiza trabalhar esses músculos para poder trabalhar, por exemplo, os músculos que dobram o braço, que dobram o joelho, né? Então... Bernardo, como é que a respiração interfere nesse processo? Dá um exemplo aí pra gente. Fiquei curioso agora. Que por exemplo, o principal músculo respiratório é o diafragma. Né? O diafragma ele pode funcionar como uma bomba também, inclusive para um bom funcionamento visceral. Né? E muitas vezes, por exemplo, vamos pegar um caso de pessoas que têm dor. Né? Quem tem dor, esse diafragma ele fica um pouco mais preso, então ele já não funciona direito. Entendeu? Então eu já não consigo uma ativação adequada dessa minha musculatura de tronco. A pessoa está contida por causa da dor. Exatamente. Né? Então, o método ensina a fazer uma respiração, ensina a soltar um pouco essa caixa torácica e também ensina a contrair a musculatura profunda da coluna, né? Que são músculos que a gente não contrai, por exemplo, fazendo exercícios de abdominal. Então, através da respiração, existe um procedimento que a gente ensina para os alunos ou para os pacientes que estão em processo de reabilitação, como ativar essa musculatura profunda para fazer como se fosse um cinturão. Né? O que ele preconiza é isso. A gente tem um dos músculos profundos da coluna, ele tem um formato como se fosse de sabe, cinta de... Quando a pessoa tem dor, põe aquela cinta lombar, a gente tem um músculo que faz isso. Né? Então, o Pilates preconiza a ativação dessa musculatura para aí sim, com ele ativado, realizar outros movimentos e fazer fortalecimento, por exemplo, dos glúteos, das pernas. O Pilates, você está mostrando aí que ele é um método que é usado na recuperação da saúde, você inclusive deu exemplos. Ele também atua na questão da prevenção? Acho que até essa questão de cinturão mesmo que você está falando aí é uma, né? Sim, sim, né? Se você o fortalece, você acaba se protegendo contra até possíveis lesões de coluna e coisas mais. Sim, sim. Sim, vamos falar assim, sim, em partes. A gente não pode também só focar nisso, né? Porque senão eu acabo esquecendo de outras coisas que são fundamentais, que é o movimento do corpo. Né? O nosso corpo ele foi feito para movimentar. Né? Então, se eu criar uma rigidez, não deixar ele movimentar direito, aí eu vou ter lesão. Né? O que se preconiza hoje em dia para prevenção de lesão é movimento e correção de alguns ajustes posturais. Né? Ajustes posturais que eu digo nas atitudes do dia a dia. Né? Então, eu vejo às vezes muita gente falando, olha, minha postura está errada, eu vou ficar parado aqui. Não, isso não é legal. Né? Por quê? Uma hora vai cansar. Né? Experimenta ficar retinho assim o dia inteiro. Não dá, né? Vai queimar a musculatura, né? de cansaço. Né? Então, a gente tem que equilibrar as coisas. E a musculatura funcionando direito,
né, que é isso que a gente está falando, trabalhar músculos que não são trabalhados comumente, ela funcionando direito vai te dar um suporte para você conseguir ficar relaxado numa postura melhor, por exemplo. Uhum. Quais são os objetivos assim primeiros do Pilates? Consciência corporal. Eu acho que tudo se resume à consciência corporal. Uhum. Né? Então, como eu falei, o corpo ele precisa de movimento. Então, para a gente ter movimento, eu preciso de uma flexibilidade mínima, uma mobilidade mínima e uma força muscular mínima. Eu integrando esses 3 sistemas, para ter essa integração, eu preciso de uma boa consciência corporal. Uhum. Então, a gente vai já direto na consciência corporal e aí sim eu consigo trabalhar os músculos em específico, os grupos musculares em específico. Os benefícios clínicos disso, quais são? Eu posso usar para várias patologias, por exemplo. Uhum. Né? Vamos pegar um caso que é bastante comum que para a gente, que é dor nas costas. Né? Quem nunca teve dor nas costas? Né? Quem nunca teve, um dia vai ter. Né? Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. Né? Então, E, em função do quê? Da velhice, flacidez muscular, o quê? Aí a gente tem uma gama muito grande, um né, leque muito de motivos. Grande. Né? O que está em alta hoje em dia justamente é o sentar. Né? Alguns especialistas dizem que o mal do século é a posição sentada, que cada vez mais a gente está passando mais tempo sentado e se movimentando menos. Uhum. Né? Essa falta de mobilidade que você acabou de dizer, né? Isso pode gerar uma rigidez e até mesmo inativação muscular. Né? Que alguns grupos não vão funcionar porque não está sendo usado, não precisa usar. E isso pode gerar dor. Né? Isso pode comprometer algumas estruturas, por exemplo, da coluna, parte ligamentar, parte do disco. Né? Hoje em dia está um boom, né, de pessoas falando de hérnia de disco, de dor ciática. Né? Então, uma das coisas que pode acontecer é o muito tempo sentado. Não é legal. Né? A gente tem que sempre... É aí que eu falo dos ajustes. Né? A gente tem que ajustar as atitudes. Né? Do que vamos ficar sentado. Então, vamos deixar de um jeito confortável, que não prejudique menos a coluna. Mas sempre o ideal... Então, há uma reeducação também para essas posturas? Há uma reeducação, através dessa consciência corporal que o Pilates trabalha. Cara, que interessante isso. Então, e é bem legal que eu vejo essa oportunidade de a gente conversar sobre Pilates na reabilitação, com a fisioterapia, é muito bom. Né? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas têm medo de fazer o Pilates porque acham que é acrobacia. Né? Porque às vezes, com as redes sociais, então a gente vê as pessoas postando fotos de ponta cabeça, mas isso assim, as pessoas têm que ter consciência que são posturas para tirar foto, porque os alunos, quem está fazendo, está se desafiando. Não é que o método vai trabalhar isso. Isso não é o comum do dia a dia, né? Não. Aliás... E está fora de contexto também, né? Exato. Se é uma pessoa que está com dor nas costas, eu vou colocar ela de ponta cabeça para fazer exercício, não faz sentido, entendeu? Então esse é o medo das pessoas, né? Mas isso é um mito. Pois é. Há situações em que ele é contraindicado, mesmo assim com acompanhamento de um profissional, Pilates? Sim. Né? Existem algumas patologias, por exemplo, que não são indicadas. Né? Dá um exemplo aí pra gente. O que não dá para fazer com o Pilates? Vamos pegar o que a gente comentou aqui, bem comum, hérnia de disco, né? Que eu acho que é o que todo mundo procura hoje em dia para tratar. No Pilates dá para tratar os sintomas das hérnias de disco. Só que, por exemplo, pacientes que têm muita dor para a perna, essa dor ela não centraliza. Né? Quando eu falo centralizar, ela sair da perna e ficar só lá na coluna. Né? Às vezes ele pode ser prejudicado por alguns movimentos de alongamento. Então, quando eu estou com muita dor na perna, oriundo lá de raiz nervosa, da coluna, da hérnia de disco, um alongamento excessivo, eu posso aumentar essa irritação do nervo. Então, nesses casos, não é o momento de realizar o Pilates. Agora, a partir do momento que a gente começa a centralizar esses sintomas com algumas técnicas da fisioterapia, aí eu consigo ir trabalhando com o Pilates. Por isso essa parceria entre as duas. É por isso que eu falei que um complementa o outro, eles caminham juntos. Olha, que interessante. Então... Há situações inversas, por exemplo, da pessoa passar primeiro pelo Pilates para depois migrar para a terapia? Não, normalmente é o contrário, né? A terapia primeiro e depois Isso, normalmente Pilates. É o contrário. O que às vezes acontece, estou fazendo um exercício, às vezes estou com uma dor muscular, às vezes, não sei, fiz um exercício, consegui avançar, aí tive um torcicolo, não sei, alguma coisa assim, vamos falar assim, desarranjo, um desajuste ali. Aí passa em terapia, a gente... Aí o Pilates pode funcionar como um identificador, ele conseguiu perceber isso e... Exatamente. Encaminhar a pessoa para um tratamento. Perfeito. Olha só, tá certo. Tem o Pilates no chão e o Pilates com aparelhos, não é? Sim. Quais são os aparelhos básicos para a prática do Pilates? Quais as principais características desses aparelhos? Os aparelhos básicos, para um estúdio básico de prática de Pilates, é um aparelho que chama Cadillac. Né? Ele é como se fosse
uma maca que tem umas hastes metálicas, Aham. né? A gente consegue trabalhar todo tipo de exercício lá, tá? De abdômen, de perna. Tem um outro aparelho que chama o Reformer, né? Que esses são os dois básicos, que é como se fosse um carrinho, né? Também consigo trabalhar tanto perna, braço, quanto abdômen, né? E as bolas, né? Bolas, exercícios de solo, né? Então tem o aparelho e o solo, né? Todos os exercícios que eu faço no aparelho, eu consigo fazer no solo e vice-versa, né? Então, se a gente for falar... Mas os efeitos são diferentes? Não, os efeitos são iguais. O que acontece, e até já tem um estudo brasileiro até comprovando isso, né? Do pessoal aqui de São Paulo, mostrou que pacientes que têm dor sentem mais confiança em fazer com aparelhos do que o solo. Então a coisa está mais no apoio também psicológico, né? Também, né? Que isso a gente tem que levar em conta Claro. na terapia, né? Toda essa parte de conforto do paciente, dele sentir segurança para fazer exercício, fazer qualquer outra terapia, aí que ele vai ter um resultado melhor. Não, é verdade. Esses dias eu estava até fazendo um exercício e o meu desconforto era não ter um apoio, mas não precisava do apoio. Mas eu estava desconfortável de não ter o apoio. Então, se tivesse alguma coisinha ali onde eu pudesse encostar, pelo menos seria mais confortável para mim psicologicamente, né? Com certeza. De fato, não fazia diferença nenhuma, mas era importante ali para o cliente naquele momento, né? Exato. Isso conta para um resultado final. Com certeza. O Pilates, ele pode aumentar a massa muscular da pessoa? Pode. Né? É um pouco mais difícil, não é o objetivo do método, tá? Então, para a gente ter um ganho de massa muscular, tem que estar associado com tipo de exercício, tipo de carga que a gente vai colocar, quantidade de carga, quantidade de repetições. Né? No Pilates eu consigo dar uma carga grande, né, para justamente tentar hipertrofiar. Mas como não é o objetivo do método, a gente sempre foca em tonificar a musculatura. Né? Então, o Pilates, quem pratica Pilates, depois de um tempo vai sentir a musculatura tonificada, né? Não crescer. Né? A pessoa ganha força também? Ganha, com certeza. Ganha bastante. Inclusive, muita gente que pratica academia, quando vai fazer o Pilates, tem alguns exercícios que não consegue fazer. Engraçado isso, né? Como é que é essa mecânica? Porque a gente supõe que uma pessoa que está ali na academia, fazendo musculação, que está com uma grande massa muscular, ela tem a força para todas essas situações, e de repente não tem. De repente não tem, que aí entram aqueles músculos que a gente estava conversando no início, que não são ativados na academia, na musculação. Olha só. Que aí o Pilates ativa e consegue trabalhar de forma integrada. São músculos mais internos? São músculos mais profundos. Mais profundos, né? Isso. E até movimentos, né? Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar a musculatura, a angulação que a gente vai trabalhar influencia na força muscular, no ganho que eu vou ter de força. Não tanto de massa, mas da ativação muscular. Então, na academia, vamos pegar um exemplo aqui de academia, o exercício que abre e fecha a perna. Né? Eu trabalho numa angulação de coxa. Se eu trabalhar com a perna esticada, com uma angulação um pouco maior, eu pego outra parte do músculo e outros músculos rotadores do quadril, por exemplo. Que na academia a gente não tem um aparelho para fazer isso. Algumas até tem, alguns específicos, mas não é a mesma coisa de exercícios específicos para isso. Então, as pessoas que fazem academia não conseguem fazer esse exercício. Às vezes o cara pega 30 quilos fazendo ali na maquininha, a hora que vai fazer com um elastiquinho leve, quem não dá conta. Não consegue. Humilhante, né? A pessoa se sente mal até, mas até explicar, né? Porque quem já faz academia tem uma memória muscular boa, né? Então, consegue pegar rápido isso, né? Mas no início ele é meio frustrante. Nossa, o início é triste. Quando você quer ativar um músculo, né? Porque a gente trabalha com os nossos músculos todos os dias. É difícil você encontrar uma pessoa de meia idade ou jovem que se acha assim fraco, não é? Mas de repente você começa a fazer uns exercícios e você percebe que você não tem força nenhuma. É uma vergonha, né? Mas depois a gente vai entendendo isso. Aquele músculo estava quieto, né? Isso, e descobrir o corpo assim que é legal. É isso que é o bacana do exercício, né? Pilates também trabalha muito equilíbrio, não trabalha? Trabalha. Então a gente tem algumas pesquisas já mostrando melhora de equilíbrio em pessoas, principalmente em pessoas idosas. Né? Então a gente sabe que para pessoas idosas, falando da parte da fisioterapia, exercício com resistência, além do exercício aeróbico de caminhada, para manter o cardiorrespiratório e a oxigenação muscular, exercícios com resistência, exercícios que focam o equilíbrio, são benéficos para esse tipo de população. Com o avanço da idade, vai se perdendo um pouco, não vai, do equilíbrio? Vai se perdendo um pouco do equilíbrio, porque a gente também acaba perdendo um pouco de mobilidade, que é natural.
né? A estrutura do nosso corpo vai ficando um pouco mais rígida, né? A própria musculatura, a gente vai perdendo um pouco de massa muscular. É por isso que o exercício com resistência ele é indicado, para manter esse tônus muscular. Então, para a terceira idade, o Pilates ele é indicado? Ele é indicado. Ele é indicado. Inclusive, a minha avó, de 84 anos, ela pratica 2 vezes por semana. Nossa, não. Não larga de jeito nenhum. Tem idade mínima e idade máxima, não? Não tem idade mínima e máxima. A gente não recomenda para crianças abaixo de 13 anos, 12, né, que estão em fase de desenvolvimento, né? Pode fazer? Pode. Não vai trazer nenhum problema, né? Também não tem nada comprovando que traga problema ou não. Né? Então, a gente sempre costuma trabalhar da adolescência para frente. E pessoas mais idosas podem fazer. A gente já teve alunas de 90 anos. De 90 anos? Isso. Claro que o trabalho, por exemplo, para mim, para você, vai ser diferente do que um trabalho para uma pessoa de 90 anos. Muitos exercícios não vai dar para fazer. Às vezes, numa aula, a gente consegue trabalhar só em um dos aparelhos. Né? Porque é mais devagar, requer um pouco mais de atenção, mas os benefícios são visíveis. Certo. Tem uma quantidade específica de sessões que a pessoa precisa fazer? Não tem. Né? O que a gente espera, fisiologicamente falando, a resposta muscular ela aparece entre 4 e 6 semanas. Né? Então, a pessoa que iniciar um trabalho com um método, ela vai começar a ter resultado após um mês. 1 mês e meio, 2 meses. 1 mês e meio, 2 meses. Aí vai consegue evoluir um pouco mais nos exercícios e vai começar a sentir diferença no corpo. Nossa, mas nem demora muito, não. 1 mês e pouquinho, passa voando, né? Não, mas E é notório já os benefícios, a pessoa já sente isso? Sente. Ela é capaz de fazer essa identificação? O legal é isso, a pessoa identifica. Normalmente, qual é o primeiro comentário que a pessoa faz? Qual é a primeira percepção dela? Olha, assim, nossa, quando eu levantava do carro, eu levantava meio quebrado. Agora eu estou levantando, parece que eu estou um pouco mais solto, né? É isso mesmo? Isso é bem comum. É gratificante, não é? Demais, é gratificante demais. Há quanto tempo que você trabalha com isso, Bernardo? Olha, a gente já trabalha com isso desde 2010. Desde 2010, então já tem aí 6 anos. 6 anos. Bem no comecinho da fama, né? Não estava tão famoso assim Pilates em 2010, estava começando a se divulgar bastante, né? Alguns artistas, estava na mídia já. Eu acho que o que deu o boom, né? Como sempre, são as pessoas que estão na mídia e começam a fazer e demonstrar os benefícios, né? Então começaram a aparecer algumas atrizes com o corpo definido e falaram, não, eu pratico Pilates 2, 3 vezes por semana. Aí muita gente começou a ir atrás por causa disso também. As pessoas confundem Pilates e RPG? Confundem. Faz a distinção aí pra gente das duas. São 2 técnicas totalmente diferentes. Né? O RPG ele é uma técnica da fisioterapia que trabalha com as cadeias musculares. Né? Cadeias musculares, então, vamos pegar um exemplo simples. Se eu tenho uma cadeia, eu posso pegar do ombro, olhar do ombro até o pé. Então, se eu tenho uma tensão aqui no ombro, ele pode tensionar uma cadeia muscular, que vai influenciar no movimento, por exemplo, de abertura aqui. Então, o RPG, ele trabalha com isso, trabalha com essas cadeias. Então, por exemplo, alonga aqui, trabalha essa parte de baixo, trabalha um pouco mais estático, é um trabalho um pouco mais estático com alongamento, diferentemente do Pilates. O Pilates é movimento o tempo todo. Né? E o RPG ele não trabalha com o fortalecimento muscular específico. O Pilates trabalha. Né? Então, o próprio trabalho postural do Pilates é diferente. Né? Porque o Pilates trabalha com alongamento, fazendo da forma dinâmica. Né? Então, estou pegando o exemplo de peitoral aqui. Então, ao invés de eu colocar numa postura para alongar, puxar da cadeia inteira, o Pilates ele consegue trabalhar com o movimento essa cadeia muscular. Uma pergunta que com certeza alguns te fazem, se não te fazem, vão querer que eu faça, né? Emagrece também? Depende. não pode colocar a responsabilidade só no Pilates, né? Não, de jeito nenhum. Né? A gente tem que estar ciente que a atividade física vai ajudar a emagrecer, mas se não tiver um controle alimentar adequado, junto com um nutricionista ou com um médico esportivo, no caso, também
não vai adiantar porque nada. que puxa energia, puxa, né? Porque a gente está falando aqui de força, a gente está falando de equilíbrio, a gente está falando de alongamento, mexe bastante com o músculo. Então, queimar, vai queimar. Com certeza. Agora, não adianta também você repor o que queima, né? Se Para queima, além da medida. Queima 200, você ingere 800. Aí não dá, né, meu amigo? Agora, a gente vê que as mulheres, elas são muito mais, assim, soltas, são muito mais livres em relação aos exercícios. Então, se uma mulher ela quer fazer musculação, ela não está nem aí se aquilo é para mulher, para homem e tal. Ela vai lá e ela faz, ela não fica presa a esse preconceito. Homem, eu acho que já escolhe mais um pouco. Ele começa a traçar perfil segundo preconceito. Não sei, isso aí parece coisa que é para homem, não. Acho que tem muita mulher fazendo. Será que é para homem também? Tem esse preconceito em relação ao Pilates? Tem, existe, e às vezes as pessoas nos perguntam, falam, olha, mas vocês atendem homem também? Falei, sim. Eu pratico Pilates 2 vezes por semana, religiosamente. Uhum. E não largo por nada, me ajuda muito a praticar esporte, me ajuda muito no meu 2 dia a vezes dia. por semana? Eu pratico 2 vezes por semana. Né? 2 vezes por semana é o suficiente. Né? Que legal. 3, lógico, fazendo 3 vezes por semana, o resultado é mais rápido até. Uhum. Né? Você consegue evoluir mais. Né? Que aí a gente associa com outras coisas, né? Como a parte aeróbia. Né? Uhum. Então, aí 2 vezes por semana, uma sessão de quanto tempo? Uma média de 50 minutos. Tem critérios, ô Bernardo, para escolha da academia ou do professor para acompanhar? Porque a gente percebe, assim, quando algo entra na aceitação popular, aparecem muitas pessoas querendo propor a prática, não é? Sim. E às vezes acontece de alguém muito empolgado, mas que não é habilitado, querer acompanhar as pessoas ou repassar exercícios que essa pessoa já... Ela sabe ela sabe a rotina do exercício, ela sabe a dinâmica do exercício, mas ela não tem o conceito técnico. E isso pode trazer complicações. Você tem alguma dica para poder dar na hora da pessoa escolher um professor ou um lugar para se praticar? Sim. A primeira dica é saber qual o seu objetivo com o Pilates. Olha, o meu objetivo é só tonificar, fazer um complemento com a academia. Opa, legal. Então, os 2 profissionais que podem dar essa aula de Pilates para você, pode ser tanto o educador físico quanto o fisioterapeuta. Né? Agora, não, olha, eu tenho uma patologia, já tenho um histórico disso, tenho dor na coluna com frequência, eu quero realizar o Pilates, mas como forma de manutenção no tratamento. O profissional que tem formação para trabalhar com patologia é o fisioterapeuta. Uhum. Então, essa distinção é legal fazer. Né? Porque os 2, tanto o fisioterapeuta quanto o educador físico, são profissionais capacitados para dar essa aula com excelência. Uhum. Tá? Agora, você só precisa distinguir o que você quer do seu objetivo. Então, essa é a primeira dica. Quando for fazer, o Pilates ele acaba sendo uma técnica mais individualizada. Então, escolher um lugar um pouco mais, não digo restrito, mas um pouco mais que você consiga ter um pouco mais de atenção, né? Uhum. É bacana. Né? E outra dica é não só procurar, falar, não, só faço Pilates solo, ou só aparelho, porque o Pilates ele é tanto solo quanto aparelho. Uhum. Né? Então, que você possa utilizar na sua aula tanto aparelho quanto solo. Né? Então, os estúdios são indicados. Uhum. Né? Para quem quer iniciar, né? E para quem quer legal, continuar. Vai ajudar, né? Essas são as dicas principais aí que eu deixo. Nesses 6 anos, praticamente 6 anos aí que você vem exercendo a profissão, não é? No acompanhamento das pessoas, com certeza você já viveu muitas experiências gratificantes. Qual foi a experiência para você assim, mais marcante, mais gratificante no acompanhamento de alguém nesses 6 anos? Olha, tem alguns casos aí bem legais, assim, que eu me lembro de paciente chorar na última sessão, falando, eu não acredito que eu consigo fazer isso, né? Mas tem um caso bem interessante de um senhor, eu não lembro agora a idade, mas acho que tinha uns 55, 56 anos, não é nem tanto senhor assim, uhum. Mas com muita irradiação para a perna, mas assim, ele chegou na clínica, ele não conseguia ficar parado em pé. Sentado, então, esquece, 48 horas sem dormir. Como é que esse homem vivia? À base de remédio, o remédio aliviava no máximo 50% a dor. Nossa. Aí conversamos, vimos que dava para tratar, porque tem isso também. Uhum. Né? A gente faz uma avaliação, porque de acordo com a avaliação, nós sabemos os critérios que podem melhorar ou não. Uhum. Já na avaliação a gente consegue saber se vai ter um prognóstico bom. Então ele falou, olha, vale a pena a gente tentar, vamos começar o trabalho. Começamos o trabalho, até conseguimos, fase a fase, conseguiu sentar, né? A dor não vinha mais para a perna, ela já estava centralizada,
na coluna. Aí, quando ele conseguiu dormir, ele falou, eu não acredito que eu consegui dormir deitado. Eu falei, não, mas vamos lá. E fomos conversando, enfim. Após 2 meses e meio, mais ou menos, de tratamento, iniciamos com a prática do Pilates. Aí, com isso, ficou com a gente mais uns 2 meses e meio, mas depois ele mudou para a praia. A última vez que a gente falou com ele, esse ano, inclusive, ele estava praticando na praia. Tava tão bom que mudou para a praia. Porque Então, se tivesse ruim, não saía de lá de jeito nenhum, né? Isso aí faz mais ou menos 1 ano. Foi um caso que eu lembrei aqui de tantos outros aí, de experiências legais. Ele chegou a esse ponto, você supõe pelo quê, Bernardo? Olha, o trabalho dele, ele trabalhou muito tempo em pé, em bancada. Né? Então, muito em flexão, fazendo torção, às vezes pegando peso. E quando ele travou, quando deu o pico da crise, foi pegando um peso. Não lembro se foi um motor, alguma coisa que ele pegou, assim, foi alguma coisa nesse sentido. Vou fazer Pilates. Bernardo, antes da gente se despedir, eu queria que você deixasse para nós os seus contatos, por favor. Claro. Olha, a gente pode entrar em contato comigo através do e-mail guarulhos@itcvertebral.com.br. Posso deixar as redes sociais também? Por favor. É o facebook.com, ITC Vertebral Guarulhos. O Instagram também é ITC Guarulhos. E é isso aí. Olha, uma delícia aqui de entrevista. Prazer. Muito obrigado. Se eu puder recebê-lo aqui novamente, vou recebê-lo com toda alegria, porque foi maravilhosa. Parabéns. Com o maior prazer. Muito obrigado. Parabéns. E olha, a você também que acompanhou conosco aqui esse nosso momento de bate-papo, a gente só pode agradecer. Nós vamos para um breve intervalo, mas já já nós voltamos com você, tá certo? Você deixe seu comentário na nossa página, facebook.com/papoabertocn, porque a sua opinião é muito importante para nós. Continue aí, daqui a pouquinho a gente volta com você. Voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova e o meu convidado desse bloco é personal coach. Nós vamos conversar sobre a importância do coaching em nossas vidas. Seja muito bem-vindo aqui o meu xará, Márcio Vasconcelos. Prazer receber você aqui no programa. Tudo bem, Márcio? Chegou bem aqui? Graças a Deus. Cuidaram bem de você? Bastante. A Carol, todo o pessoal da produção, bastante gentil. É a marca registrada da Canção Nova, né? Pois é. Além de Márcio, né, do nome em comum, a gente teve alguma coisa em comum no passado, né? Tivemos as raízes aí pelos meios militares. Né? Eu fui da Marinha durante 30 anos e você foi da Aeronáutica. Isso. A Marinha é uma casa que me ensinou bastante. Fui muito feliz quando estive lá. Tive chefes maravilhosos, almirantes e outros oficiais também maravilhosos. Conheci pessoas fantásticas. E a base que eu tenho de vida hoje profissional foi toda pautada no meio militar. Fui do colégio naval. Fez bem para você essa experiência, então, Márcio? Só fez. Como nós estávamos falando agora há pouco, né? Não existe nenhum sistema perfeito, né? As coisas também têm os seus lados negativos, mas os lados positivos são tantos e tão grandes e tão fortes que nos deixam marcas, né? E se sobressai, né? Qualquer negativo que tem. Muito, bastante. Eu tenho 2 filhos, o João Paulo e a Clarice. O João Paulo estuda no Colégio São Bento. Não se animou com a vida militar, não? Não se animou, infelizmente. Vai seguir outro perfil, rumo. Né? É perfil, né? Mas o que ele seguir vai ser bom. Vai ser certo. Bom. E como é que você saiu desse caminho para esse que você está agora, atuando na área do coaching? Eu morei 2 anos na França, né, de 2010 a 2012. E lá eu já comecei a conhecer alguma coisa de coaching, pela Société Française de Coaching, como eles falam, um pouco de coaching, eles falam coaching. Só que não dava muita atenção. Eu via, acompanhava de longe, né? Mas depois, quando eu cheguei no Brasil, comecei a me interessar um pouco mais sobre o coaching. E fui começando a ver que é algo que ajuda bastante as pessoas. O coaching, para as pessoas comuns, ainda é uma novidade. Ele é muito conhecido no mundo empresarial. No Brasil, especificamente, ele surgiu lá nos anos 90, de uma forma mais sistematizada. E as empresas começaram a fazer uso dos processos de coaching. Inicialmente, os grandes líderes, os grandes empresários, os tops lá na cadeia hierárquica, né? Por que eles faziam uso do coaching? Porque eles já tinham percebido que o coaching era um processo que gerava um resultado fácil, resultado rápido, um resultado consistente e sustentável. E qual é o empresário que não quer isso? Todos os empresários querem isso. Tanto foi que o tempo foi passando e o coaching foi começando a ser aplicado nos outros níveis hierárquicos das grandes empresas, das médias empresas e hoje em dia também das pequenas empresas. Márcio, quando você fala de coaching, quando você diz aí que esses grandes empresários, eles perceberam os benefícios, começaram a fazer uso disso,
a gente está falando necessariamente do quê? O que é isso? Que processo é esse de coaching? O coaching é um processo e, como característica de todo processo, ele é um princípio, meio e fim. Ele tem uma data para começar, tem um desenvolvimento e tem uma data provável para terminar. Uhum. Que se diferencia um pouco da terapia, que tem data para começar e a gente não sabe quando vai acabar. Uhum. E esse processo ele é pautado muito fortemente em fundamentos teóricos, modelos cientificamente comprovados. Tudo começou em Harvard, nos Estados Unidos, que é o grande berço do coaching. E esse processo todo leva a pessoa, falando de uma forma bem simples, leva a pessoa a sair de um ponto A, no ponto que está agora, chegando ao ponto B, ao ponto onde ela tem os seus objetivos. Ou seja, o coaching ajuda de uma maneira sustentável a pessoa a chegar a atingir seus objetivos. Uhum. Qualquer um. Pode ser objetivo pessoal, pode ser objetivo profissional, espiritual, objetivo esportista, pode ser qualquer tipo de objetivo, mais ou menos. Objetivo que seja factível, que seja realista, que seja ético. Todos nós temos limites. Não adianta sentar na minha frente um senhor de 70 anos de idade e falar: Márcio, eu quero fazer um processo de coaching para correr mais rápido que o Usain Bolt. Não dá, né? Não dá, não é factível, não é realista. E também que seja ético, né? Eu sempre brinco e digo assim, os objetivos que você tem para ser trabalhado no processo de coaching, eles têm que ser objetivos que sejam desafiadores. Como assim? Não pode ser tão simples que não demande um processo de coaching, né? Para quê? Aí você vai perder tempo. Perde a razão de ser, né? Perde a razão de ser. Nem pode ser impossível correr mais rápido que o Usain Bolt. Né? Não pode ser. Tem que ser objetivos que sejam desafios. Né? Que sejam desafios. E eu incentivo sempre as pessoas a fazerem processo de coaching e cito como exemplo o seguinte. Um time de futebol que vai jogar, ele joga sem a presença de um técnico? Não mesmo, né? Não, ele não joga bem. Ele pode até jogar, né? Mas com o técnico ele vai jogar melhor. Uma orquestra sinfônica. Você gosta de música? Eu gosto. Então, você com certeza já deve ter assistido alguma apresentação de uma orquestra sinfônica. Como eu fui da Marinha, assisti muito a Orquestra Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais. Né? Brilhante. A orquestra toca sem a presença do maestro? Toca. Ela Mas toca. não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa se tiver a presença do maestro. Da mesma forma, uma pessoa para atingir um objetivo, ela precisa do coaching? Assim, a gente pode até falar, não precisa do coaching, mas com certeza, com a presença do coaching e o objetivo sendo um desafio, vai auxiliar bastante, vai auxiliar O que você muito. percebe, Márcio, que é o contributo do coaching junto de uma pessoa capaz? Não é? Porque às vezes você vai pegar uma pessoa assim, bem capacitada, esclarecida, uma pessoa que tem até clareza ali do seu objetivo e justamente porque ela está focada, ela quer chegar nessa meta, ela contrata um coach. Então, o coach é um camarada preparado que está pegando, nesse caso, um outro preparado. Exatamente. Qual é o grande contributo do coach para esse homem? Olha, o coach, que a gente dá o nome do profissional de coach e o cliente de coachee. O coach não necessariamente ele tem que entender profundamente o negócio do seu cliente. Então pode ser um empresário, pode ser um atleta, pode ser um religioso, pode ser uma pessoa da vida comum. Não necessariamente o coach precisa entender da sua regra de negócios, assim dizendo. O que ele tem que entender, ele tem que ter a expertise na forma como ele vai aplicar as ferramentas, na forma como ele vai utilizar as técnicas para que possa fazer com que aquela pessoa se desenvolva. A definição de coaching, de uma forma muito simples, qual seria? Vamos ver aqui dizendo numa linha, né? Coaching é um processo de desenvolvimento pessoal focado em objetivos, né, com a busca da plenitude e obedecendo os valores pessoais. Isso seria um conceito bem simples de coaching. Né? Aí você me pergunta, como um coach pode auxiliar uma pessoa muito preparada? Eu tenho um professor que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci pessoalmente na minha vida. Ele é doutor na área de tecnologia da informação. E eu estava conversando com ele sobre coaching e ele me falando, olha, Márcio, eu já li tudo sobre coaching. Eu gostaria muito de fazer coaching com você, mas eu acho que eu não tenho jeito. Aí eu pensei, né, o que eu vou falar com um professor desse, né, que é uma enciclopédia ambulante. Não é nem que ele não precisasse, ele achava que ele não tinha jeito. Ele achava que ele não tinha jeito.
Aí eu tive aquele insight. Eu falei, professor, olha só, o senhor pode ter lido tudo de coaching e não é improvável que o senhor já tenha lido mais do que eu. Pela capacidade de leitura veloz que o senhor tem, pela inteligência que o senhor tem, o senhor já pode ter lido bastante. Mas vou falar uma coisa para o senhor. O senhor nunca experimentou um processo de coaching. E o processo de coaching, depois que o senhor experimentar, o senhor vai perceber o quanto ele vai te ajudar. Eu não entendo o que o senhor faz, eu não entendo quais são os seus negócios profundamente, mas com certeza, com o que eu entendo, eu posso ajudar o senhor. Eu sou um super-homem? Não sou um super-homem. Nenhum coach é super-homem. Nenhum coach resolve o problema de ninguém. Até porque o processo, ele requer um alto grau de comprometimento do cliente. Se o cliente não se comprometer, o processo vai ser nulo, né? Então, o coach ele sempre terá uma contribuição muito grande para prestar ao seu cliente. Sempre. Mas, chama aqui a atenção mais uma vez, o grande protagonista de todo o processo de coach jamais será o coach, será o cliente, o coachee. Independente se ele é rico, independente se ele é pobre, se ele é muito inteligente, se ele é pouco inteligente, se ele tem uma bagagem cultural muito grande, se não tem bagagem. O protagonista é ele. O protagonista é ele. Ele que traça o objetivo. Foco. Foco no objetivo e vamos lá. Agora, Márcio, eu acho que de alguma maneira isso tem se mostrado, isso tem se disseminado na mentalidade das pessoas atualmente, porque esse serviço tem crescido, não é? Então, a gente tem visto a procura, tem visto a aceitação, não é? E no Brasil parece que está ganhando cada vez mais amplitude, não é? A que se deve esse crescimento, na sua opinião? Por que você acha que tem crescido tanto? Realmente, o coaching ele tem crescido de uma forma exponencial, como você falou, né? Não existe, assim, uma razão única para falar do crescimento do coaching. Eu, particularmente, eu acredito que o coaching, ele entra na essência da pessoa. Então, todo mundo tem objetivos. Todo mundo tem os seus sonhos para serem realizados. Todo mundo quer atingir esses sonhos. Só que nem todo mundo corre atrás deles. Nem todo mundo tem a perseverança. E aqui eu chamo a atenção de uma coisa. A perseverança é uma coisa que nasce dentro de nós. É um dom de Deus. Quando nós nascemos, podemos dizer que nós já nascemos com tudo aquilo que nós precisamos para viver. E uma dessas coisas é a perseverança. Se você observar bem uma criança, quando está aprendendo a andar, ela tenta andar, engatinha, cai. Ela desiste? Não, ela não desiste. Ela tenta de novo. E tenta uma vez, 2, 3, 100, 1000 vezes até aprender a andar. Porque ela ainda não aprendeu a desvalorizar a perseverança. A perseverança está dentro dela. Nós estamos vivendo agora... Então, pelo que você está falando, esse desvalor da perseverança é algo que você vai adquirindo no decorrer da vida, Exatamente. Né? Nós vamos criando crenças, passando por experiências ao longo da vida e vamos criando crenças que podem ser positivas ou negativas. Quando são positivas, elas nos ajudam. Quando são negativas, elas nos atrapalham. E, infelizmente, muitas vezes as pessoas passam a valorizar mais as crenças negativas do que as crenças positivas. Infelizmente. Né? Infelizmente. Nós vivemos agora há pouco tempo no Rio de Janeiro, a Olimpíada do Rio de Janeiro, do Brasil, foi belíssima, né? E eu me lembro claramente do Diego Hipólito falando, puxa vida, né? Eu participei de 3 Olimpíadas. Na primeira, se não me engano, foi em Pequim, eu caí de bumbum no chão. Eu era o favorito, caí de bumbum no chão. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu fui enfiar na outra Olimpíada de Londres, que eu bati com a cara no chão também, na mesma prova. Imagina se ele não tem perseverança. Pois é. Ele não ia ganhar medalha de prata na Olimpíada do Rio de Janeiro. Pois é. Né? O Usain Bolt, recordista mundial. Né? As pessoas só olham o Usain Bolt como recordista mundial. Mas quantas vezes ele foi o último colocado numa prova? Quantas vezes ele nem foi classificado, nem foi para uma semifinal? Né? Se ele não tivesse perseverança, ele não estaria lá ganhando medalha de ouro atrás de medalha de ouro. Né? Eu acho que nós temos que ter perseverança, sim. O ser humano, você vê, desde a época que nasce, desde o período que nasce até o seu finalzinho de vida, ele tem objetivos. Uma criança, um bebezinho, ele chora, ele quer mamar, ele quer dormir, é o objetivo dele. E uma pessoa idosa, no finalzinho da vida, o que ela quer quando ela está consciente? Ela quer paz, quer tranquilidade, ela quer ter um pouco mais de saúde, né? Se esses 2 extremos da vida têm objetivos, e nós que estamos no meio? Claro que nós temos objetivos também. E o coach traz uma resposta positiva para isso, a você buscar os seus objetivos. Por essas e outras razões, eu acho que o coach tem crescido bastante no Brasil e no mundo. O coach está presente em todos os continentes. Lembra dos arcos das Olimpíadas? Então, é a mesma coisa. O coach está em
todos os continentes, espalhados de diversas formas, tem diversos nichos, tem coach para relacionamento, coach para atleta. O Bruno, filho do Bernardinho, ele tem coach. O Ted Wood, aquele jogador de golfe americano, tem 3 coaches. E as pessoas podem falar, mas o coach é só para pessoa rica que tem dinheiro. Não. O coach é para todo mundo. E o meu sonho como coach é poder trabalhar bastante com as pessoas que pagam, né, que são os pagantes, são os clientes, e atender também as pessoas que não têm como pagar. Então, eu sempre faço um apelo, onde eu vou, poxa, será que vai aparecer alguma ONG, algum empresário, alguma paróquia que vai abrir um espaço para que eu possa atender os meus clientes de forma gratuita? Porque quantas pessoas que não têm recurso algum, né, que já chegaram lá em cima? Né? É verdade, e precisou desse apoio no começo. Precisou do apoio no muitas começo. Vezes patrocinado por outros, porque era numa fase em que não tinha condições de pagar. Agora, Márcio, na prática, como é que se dá esse processo? De forma geral, uma pessoa hoje se apresenta para você dizendo, olha, Márcio, eu quero chegar a esse objetivo aqui. E, como você disse, que independe da profissão ou desse objetivo, respeitando lá os critérios que você apresentou, quais seriam essas etapas? Olha, o processo de coaching, de uma forma prática, falando de uma maneira prática, ele não tem um rigorismo, né? Ele não é muito rígido na sua formatação. Mas, né, em termos gerais, ele é um processo, como nós já falamos, tem um começo, meio e fim. Ele tem uma data para começar, uma pessoa senta na minha frente e... Como é que ocorre na prática? São encontros, quando é o personal coach, quando é o coach da vida, né? O coach executivo já é um pouquinho diferente, mas vamos falar aqui, vamos focar primeiro em coach da vida. São encontros semanais, normalmente, que ocorrem são 10 sessões que duram aproximadamente 40 minutos a 1 hora, 1h15, tem um pouco menos, tem um pouco mais, né? Então, isso vai dar em torno aí de quase 3 meses de encontros semanais. Nesse período, nesse tempo aí de 40 minutos a 1h15, 1h30, onde existem 2 focos, né? O foco do cliente é o objetivo dele, né? O foco do coach, que é o profissional, não é só o objetivo do cliente, mas é a plenitude do cliente, né? É fazer com que o cliente conheça a sua missão, fazer com que o cliente conheça os seus valores. E quando nós nos conhecemos melhor, sabemos para que nós viemos a esse mundo, quais são os nossos valores e também a nossa hierarquia de valores, possamos caminhar com mais congruência para atingirmos os nossos objetivos. E nesse acompanhamento é simples, Márcio, descobrir isso daí? Olha, os encontros são baseados em conversas, né, onde o coach, o profissional, ele basicamente faz muitas perguntas. O coach não dá qualquer tipo de resposta ao coach, cliente. Ele faz perguntas e mais perguntas, nós chamamos, então, são perguntas instigantes. E não é incomum eu fazer uma pergunta para um cliente, ele parar, pensar, ficar assim, puxa, essa pergunta é difícil. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Por quê? Porque tira a pessoa da sua zona de conforto. Muitas vezes nós temos objetivos para atingirmos, mas nunca nós paramos para pensarmos assim de uma forma metódica de como chegar a ele. Né? Como é que eu acho que fazer? você já deve ter sofrido essa crítica de alguns dos seus clientes no decorrer do processo. De repente, aqueles que são mais espontâneos, né, e mais transparentes, você, poxa vida, eu estou pagando você aqui, você só fica me fazendo perguntas, né? Qual é o poder dessas perguntas no decorrer desse processo? Elas têm realmente essa eficácia toda de fazer a pessoa vir para fora? Sim, as perguntas elas são poderosamente pedagógicas, né? Você vê, eu poderia sentar aqui na frente da câmera e começar a falar aqui 1 hora de coaching. Mas qual é a melhor forma? Qual é a maneira mais dinâmica? Onde as pessoas aprendem mais? Através das perguntas. Você me faz perguntas e eu te respondo. Você me faz perguntas e eu te respondo. Com certeza, para eu te responder, eu tenho que pensar. Né? Eu tenho que fazer uma viagem aqui na minha cabeça para dar uma resposta, e isso mexe comigo, e mexe com o cliente também. Nessa analogia, toda vez que eu faço uma pergunta para um cliente, eu faço com que ele saia da sua zona de conforto, pense para responder. Não adianta o coach, eu dar a resposta para o cliente, porque a resposta é dele. Nós, no processo de coaching, acreditamos que todas as pessoas que estão no processo, elas são capazes, elas são criativas e são engenhosas. Então, com essas características, elas geram respostas inteligentes. Sócrates, né, filósofo,
amigo do saber, né? Amigo da sabedoria, filosofia, ele ficou famoso por causa disso. O que ele fazia? Perguntas e mais perguntas que levavam as pessoas a pensar e chegavam a respostas que faziam com que as pessoas aprendessem. E Jesus Cristo? Quantas perguntas ele fez, né? E aí fez mesmo. Ele perguntou para Pedro e pergunta para a gente até hoje. Quem você diz que eu sou? Né? É uma pergunta que ecoa ao longo do tempo. Até hoje, né? Você fica, quem é Jesus para você? Né? É uma pergunta que ele fez. Quando ele chegou para aquela pecadora, né, que ia ser apedrejada, ele sabe a resposta de tudo, né? Diferente do coach, que não sabe a resposta de nada, né? Jesus perguntou para ela, ué, ninguém te apedrejou? Eu também não vou te apedrejar. E quando perguntou para o cego, o que queres que eu faça? Ele não sabia? Ele sabia, mas ele quer que o cego fale. O que você quer de mim? O que você quer de mim? Né? O que é mais fácil fazer? Curar os pecados ou fazer um paralítico andar? As pessoas rapidamente pensam, é muito mais fácil curar os pecados, né? Porque ninguém está vendo, ele pegou e fez o paralítico andar. Né? Através de perguntas. As perguntas são poderosamente pedagógicas. Você disse que tem 2 focos, né? Tem o foco do cliente, né? Que ele quer atingir aquela meta, ele já chegou com isso lá claro, né? E tem o foco do coaching, que quer levar aquela pessoa a superar, inclusive, aquela meta que ela trouxe, né? A encontrar-se consigo mesma, a encontrar a plenitude que ela traz dentro de si, descobrir o seu potencial. Então, dá para dizer que é uma parceria aí dos dois? Claro, é uma verdadeira parceria. E eu, particularmente, digo que é uma parceria que se transforma numa amizade. É uma parceria porque o que vem a ser uma parceria? Vem a ser uma união de 2 ou mais pessoas que, conjuntamente, querem se ajudar mutuamente para chegar num fim. Só que esse fim é de uma pessoa. É o do coach. Lembra que eu te falei que o coach é o protagonista do processo, é a estrela do show, do espetáculo? Então, o fim é dele. Agora, numa parceria, cada um entra com uma parte, né? O coach, o profissional, ele entra com a expertise né, do processo, ele entra com a questão da confidencialidade, que é muito importante, do não julgamento, né? E o comprometimento com o seu cliente. E aí você pode até falar, pois, mas nós somos humanos, como assim não julgar? Não julgar, às vezes, é tão difícil para todos nós, né? Quantas vezes eu, trabalhando com algum cliente, ele me fala uma coisa e eu lá dentro eu estou julgando, né? O que a gente tem que fazer? Pega esse julgamento e guarda, porque não serve para nada. Não serve para nada, né? E na parte do cliente, ele tem que entrar fundamentalmente com um comprometimento. Se a pessoa quer fazer um processo de coach para chegar a um objetivo, ela tem que se comprometer com o processo. Se ela não se comprometer, aí vai ficar complicado de chegar àquele objetivo desejado. Ela tem que se comprometer. Você conhece algum atleta que esteja na Olimpíada, que não suou a camisa para chegar lá? É impossível. Impossível. Eu fui levar meus filhos para ver a Olimpíada e perguntei para os 2, né? Esse atleta aí é bom? Aí os 2 riram de mim, né? Falaram, papai, claro que eles são bons, são ótimos, senão eles não estariam na Olimpíada, né? Eu falei, tá certo, Clarice, tá certo, João Paulo, vocês estão corretos, é verdade. Da mesma forma, o cliente, para ele chegar ao objetivo dele, para ele ganhar a medalha, tem que se comprometer, tem que suar a camisa. Agora, que realização, né? Quando você entra num processo como esse, que você disse, durei uns 3 meses, né? E você chega ao final do processo alcançando seu objetivo. Você percebe, nossa, como isso foi bom. Isso é muito realizador, isso traz uma satisfação pessoal muito grande. E para o coaching? Tem realização também? Tem. Na vitória do outro? Tem. Poxa, aliás, eu... Tem gente que tem tanta dificuldade na vitória alheia. Tem. E o coaching, não? Olha, eu vou falar por mim, né? Eu vibro quando eu vejo o cliente, durante o processo, tendo aquele olhar, né? Aquele insight, né? Aquele insight que ele... Puxa, isso já é uma vitória. E quando ele chega com sucesso ao final do processo, para mim é uma satisfação que não tem preço. Eu gosto muito. Existem 6 motivadores, né? As pessoas são movidas por motivadores, motivações. O meu mais forte é o social, a questão social. E a questão social é gostar de ajudar as pessoas. Então, quando eu percebo que eu estou ajudando positivamente o meu cliente, eu fico muito feliz com isso, muito feliz. Não tem preço. Eu acho que eu fico mais feliz com o meu cliente. E às vezes o objetivo está bem além do término do processo. Como eu te falei, o processo dura aí 2 meses e meio a 3 meses. Às vezes o objetivo dele está lá na frente. Ainda não dá para concluir o objetivo, chegar naquele objetivo dentro do prazo de 3 meses.
Mas aí o que nós fazemos? Nós seccionamos os objetivos. Tá, não dá para você atingir o objetivo dentro do prazo de 3 meses, mas em 3 meses, como é que você gostaria de estar? Né? E quando a pessoa chega ali bem encaminhada, isso é muito bacana, muito bonito. Ele pode voltar depois para fazer um check-upzinho? Pode voltar sim. Mas o coach, ele é feito para que a pessoa possa, no final do processo, se autogerenciar. Ele já aprendeu todas as técnicas, ele vai aprender, ele vai caminhar sozinho. É a criança que engateou e aprendeu a andar. Né? Isso, para mim, não tem preço. Isso é maravilhoso. Em que situação, Márcio, você recomenda para uma pessoa passar por esse processo de coaching? Olha, eu sou suspeito para falar. Eu acho que todo mundo deveria fazer coaching. Né? O grande CEO da Google, Ed Schmidt, ele tem uma frase muito marcante, né? Todas as pessoas deveriam fazer coaching. Por quê? Porque é um processo tão poderoso, simples, prático, flexível, que por que não fazer? Né? O que você vai perder o que você vai perder fazendo o processo de coaching, que é um processo que vai te ajudar a chegar aos objetivos? Você tem objetivos. Todos os telespectadores têm objetivos e sonhos. O que vocês vão perder se não fizer um processo de coaching? Não consigo encontrar resposta para isso. Pois é, olha aí. Márcio, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, tenho certeza que tem muita gente aí, olha, fervilhando de ideias e de perguntas que até gostariam de entrar em contato com você. Então, gostaria de pedir a você que deixe seus contatos, por favor. Sim, eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro, meu telefone é 21 964 815130. A minha página na internet é o www.liderançaproativa.com, sem o BR, e o meu e-mail é marciocoach@liderançaproativa.com. Estaria à disposição para ajudar quem quer que seja. E eu espero você aqui numa nova oportunidade para a gente fazer uma festa aqui com mais gente junto. Vamos combinar uma coisa bem legal. Se Deus quiser. Tá bom? Márcio, bem-vindo, viu? Muito obrigado, Gostei Márcio. muito desse nosso bate-papo. Gostei muito da oportunidade de encontrá-lo. Satisfação toda minha, Márcio. Nós estamos encerrando o Papo Aberto de hoje e eu quero agradecer a você pela sua companhia nessa noite. Muito obrigado e continue sempre conosco. Um ótimo final de semana para você. cançãonovaplay.com. Assine já!